infelizmente é verdade, não faz, porque por causa da língua, por causa não consegue. Isso tem também muito a ver, é prejudicial. Lá no Nomura tem 5 salas para crianças que precisam de algum tipo de apoio, de necessidades. Nossa, sério? Porque quando a Bianca entrou, tinha uma sala. Então realmente eu acho que aumentou muito. Mas é uma Também, causa... na verdade, também o que aumentou também realmente foi a informação, né? O acesso à informação. Também. As pessoas começaram a se informar mais, começaram a perceber mais, tem alguma coisa errada, vamos pesquisar aí. A escola também é obrigada, né? A ver essa informação e se adaptar, né? Eu acho a internet, ela às vezes ela presta, né, pra eu alguma acho que, coisa. na verdade, também, eu acho que a escola tá mais atenta, né? Exatamente, né? Começando a... É por isso que a gente tem que ir lá e brigar Por isso que quando pelos nossos a Sônia direitos. fez Exatamente, certinho. fez certinho. Viu foi lá que e tinha brigou. problema, né? foi atrás, investigou e não desistiu. Exatamente. Porque, como ela disse, muitos pais, não tem nada não, é frescura. Olha, mas tem um lado ruim que todos nós aqui talvez já tenham ouvido falar, né? Ou prestado atenção numa conversa parecida. Eu conheço muitas pessoas em que se recusam a pôr o filho na sala especial, separada. Não, é inteligente, toda criança tem não sei quantas caixinhas na cabeça, realmente tem. Então, eu acho que não deve ficar separado, porque senão não vai aprender a mesma coisa que... Mas eu falo que aprende exatamente a mesma coisa. Por quê? Quando o Naoki foi para a sala separada, não sei se você lembra que eu cuidei 2 anos das gêmeas. Então, eu tenho 2 afilhadas que ficaram comigo 2 anos e meio. E elas praticamente moravam comigo. Por um tempo, depois voltou a ficar na casa do pai, que na época era pai solteiro, né? E todo o shokudai que elas traziam da escola para fazer em casa, o meu filho trazia igual. Todas as folhas que elas fizeram durante o dia na escola, o meu filho também tinha feito igual. Então, mas na verdade, eu acho que muitos pais evitaram de procurar, assim, aceitou o primeiro não, assim, ou não quis pôr na sala separada, talvez um pouco pelo ego. Talvez alguém... E também talvez porque eu acho que as ficar... outras crianças também não têm um pouco de... Porque olha assim e fala assim, mas se a outra criança pode fazer bullying com meu filho, porque meu filho tá numa sala diferente... Né? Será que também às vezes não... Ou ego também, né? Mas eu sei que algumas pessoas, se ouvir isso, vai ficar brava, né? Vai falar, não, é porque meu filho realmente não precisava. Mas eu quero o melhor, entendeu? Por exemplo, o Seiji, né? O Seiji é muito comunicativo, o menor, né? Então, diz que esse tempo todo, as meninas e os meninos da 5ª, da 6ª série, vai lá na sala dele, lá do QK, pra brincar com ele. Né? Diz que ele é... Como é que ele falou? O Nick... A professora falou que ele é o Nick... Como é que é? Tem uma palavra lá que a professora falou que ele é da escola. Ele ganhou um shoujo lá, um diplominha de que era o mais comunicativo. Ele é o social. Né? Ele é. Não, e olha, ele às vezes, quando eu faço alguma coisa pra ele vem me abraçar, ele já fala assim, mamãe, eu não tô te comprando com amor, tá? Nossa, que espertinho, né? Ele tem quantos anos agora? Fez 12. Então, mas muitos pais, eu acho assim, que achavam que a sala especial ia diminuir o filho. Eu pelo menos, tenho que agradecer a sala especial, porque a Bianca foi muito ajudada nessa sala por conta de que ela chegou aqui no Japão, ela não falava nada. Ela já era grandinha, Ela né? já era grande, ela tinha 6 anos, já 7 quase, né? E eu expliquei para muitas pessoas, mas olha, como a mesma coisa que as meninas traz para a escola, o Naoki também traz, o mesmo que elas fazem o dia inteiro na escola, ele também faz. Mas aí, mais um problema, né? Tudo que acontece dentro do nosso ambiente é refletido para a criança. E a criança vai se comportar exatamente mediante aquele ambiente. Então, o nosso filho de amanhã vai ser aquilo que a gente está fazendo dentro da nossa casa. Então, temos que prestar muita atenção. Vai ser benéfico? Por que não? Mas talvez não vai ser benéfico para você, como pai, como mãe, mas e para o seu filho? Porque você tem que pensar nele. Você não tem que pensar que o vizinho, ou então o coleguinha vai, nossa, tá na classe especial. Não. Mas infelizmente eu acho que principalmente com a internet, as pessoas se preocupam muito com imagem, às vezes elas esquecem um pouquinho delas,
da família delas, porque elas estão preocupadas mais com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Eu, por exemplo, praticamente nem entro no Instagram. Gente, parece que lá só tem gente rica, bonita, que não tem problema e que nem trabalha, né? Então Isso traz até uma infelicidade pra gente que trabalha, que tem uma vida difícil, corrida. Talvez a Cris não saiba, mas a Lidiane já fez um trabalho voluntário, que eu trabalhava num Day Sapson, né? De pessoas especiais, mas era com problemas já mais graves mesmo. Alguns nem tanto, né? Mas a maior parte, né? E hoje, inclusive, eu fui jantar com as minhas amigas, que até hoje qualquer coisa, comemoração que tem, elas me chamam, né? Mas coincidentemente, depois eu fui trabalhar num lugar cuidando de pessoas com necessidades especiais. Então, e a partir daí também, eu vi que o problema dos meus filhos e de outros amigos que eu tenho, não é nada perto daquilo que eu vi nesse lugar que eu trabalhei. Verdade, eu vi também, porque a lá, Sônia né? me chamou para fazer um trabalho voluntário lá. Nossa, eu amei, até falei para ela, quando tiver de novo eu quero vir. Porque você é bom, eu levei minha filha. Eu levei a Bianca, porque eu acho muito importante, porque às vezes a gente acha que a gente... porque a gente reclama das nossas coisas, das nossas dificuldades. Aí quando você vê que existem pessoas que têm uma dificuldade muito maior que a sua, você começa a se sentir até mal por você ter reclamado, né? E por estar junto com os pais, que os pais vai levar de manhã, ou às vezes a gente vai fazer um mucai, ou buscar tal... Eu posso falar que também quebrou, tipo, aquele tabu de que japonês é frio e que não gosta dos filhos. Gente, você precisa de ver, olha, como eles cuidam isso. Mas você precisa de ver como eles cuidam daquelas crianças, porque eles são eternas crianças, né? Eles são todos rapazinhos. Eu tenho uma vizinha, a minha vizinha. Eu demorei pra entender que ela... Eu não sei se ela é autista. Ela me parece ser autista, né? Mas assim, a gente demorou pra entender, porque ela abria a janela, às vezes eu tava estacionando o carro e ela abria a janela, aí eu falava assim, bom dia, né? Aí ela olhava pra mim... Tipo, o que você tá falando? Batia a janela na minha cara e eu ficava sem entender. Eu falei, meu Deus. Mas aí depois, com o tempo, eu comecei a perceber. Aí ela fica gritando dentro da casa dela, Amanda! Porque eu fico chamando a Amanda lá fora. Aí ela fala, mas agora ela já começa... Aí só vive ela e a mãe dela. E ela já deve ter, acho que uns 40, eu acho. Mas assim, você olhando, parece uma criança. O jeito que ela age, né? Assim, parece uma criança. Mas assim, eu demorei pra entender, né? E eu vejo o jeito que a mãe dela trata, né? Ela. E é só as duas, né? Então, vai ser pra sempre, né? Aí, a minha preocupação é, quando ela não tiver mais a mãe dela... olha, igual, né? tem uns lugares, por exemplo, essas pessoas, né? A família já tem um lugar que ela já fez reserva, na verdade. Por exemplo, a mãe dela... Já preparou. Por exemplo, tem um lugar do governo, né? que quando a pessoa não tem informação. mais ninguém por elas, por exemplo, ela só tem a mãe. Se a mãe chegar a falecer, automaticamente já vai para esse lugar para sempre. É tipo um Day Sapson. Mas sabe Já que eu tem. vejo? Ela sai de manhã, ela pega trem. Aí às vezes eu vejo que vem uma van e pega ela ali na esquina. Às vezes eu tô indo para trabalhar, eu vejo. Mas às vezes ela vai de trem, ela volta e ela executa algumas coisas, mas eu vejo que deve ser um pouquinho mais, um grau mais avançado. Moderado pro grave, talvez. Isso, eu acho. Que tem hora que ela fala com a gente, tem hora que ela só abre a janela e olha pra mim e fecha a janela. Então, agora eu aprendi, né, que ela tem alguma coisa e que eu tenho que... Mas eu trato ela normalmente. Eu falo bom dia mesmo que ela saiba que ela vai bater a janela na minha cara. E ela fala Amanda, aí eu falo Amanda, fala oi pra ela, né? Então, porque... mas o que eu percebo, assim, que eu ficava só preocupada com isso. Eu falava, meu Deus, quando a mãe dela se for, o que vai ser dela? Não, já tem um lugar específico. E é ótimo saber disso, porque a gente fica preocupado, né? Com quem que vai cuidar. E as pessoas também que tem o caso, talvez, não sei, você está há muito tempo no Japão? 4 anos. Então, talvez você não saiba. As pessoas que vão para aquela escola totalmente especial, né? Eles saem de lá, às vezes você vê no mercado ou algum lugar uma pessoa que claramente tem alguma dificuldade, né? Então, quando eles saem dessa escola, eles já são encaminhados para esse trabalho
Ali eles recebem salário, lógico que não é o salário que a gente recebe, eles pagam aposentadoria, tudo certinho, eles são Chain. Então, por exemplo, vamos supor, o Valor, ou qualquer outra rede grande, eles são... Meio que obrigados, não é? Não, a cuidar, não A deixar cuidar. ninguém fazer bullying ou fazer qualquer coisa contra Deve ter uma eles. cota, né? De É. quantidade de Sim, colaboradores. porque eles são ajudados pelo governo, né? E outra coisa interessante que assim, tem pessoas que têm um caso mais grave, né? E muitas pessoas não sabem dos direitos que têm. Por exemplo, conheço pessoas que, sabe a Takai-san, que era minha chefe, né? Minha amiga, né? Que você conheceu lá, que dança, né? É. Então, ela, por exemplo, 2 pessoas, pelo menos aqui em Takaoka, eu conversei com ela e ela pegou e falou assim, não, eles podem ter aposentadoria. Tem benefício. Aí, não, mas já foi na prefeitura. Pois ela foi na prefeitura e pegou para falar, não, que não sei o que tal. Ah, mas fulano anda, fulano vai no banheiro. Não, ela foi lá, pegou os papéis. Ela mesma foi no médico, né? E ela falou para o médico escrever o que a pessoa tinha, né? E ela voltou, pelo menos 2 pessoas aqui em Itacal que ela conseguiu aposentar. Sabe o que nós aqui brasileiros precisamos ter acesso à informação, perder esse tabu de que aqui é tudo difícil, aqui a gente é brasileiro, é estrangeiro e as coisas não funcionam pra gente. Primeiro, se vai na prefeitura atrás de um benefício, primeira coisa que o atendente vai te perguntar, precisa? Você automaticamente vai ficar, não sei. Se você não sabe, a moça que tá ali tá te atendendo muito menos. Então você tem que saber realmente o que você vai buscar, saber a forma de conversar. Quando você for com o Tsuyaku, sabe? Conversar com o seu Tsuyaku, sabe? Antecipadamente, já tratar todas as informações de uma forma correta para chegar na hora, eu quero esse benefício, esse TAT, né, para essa criança, porque a criança, mesmo quando ela tem diagnosticado o autismo, o TDAH, tem uma ajuda do governo para a família, que acho que é de 2 ou de 3 em 3 meses, uma coisa assim. Sim. No meu caso, os meus filhos não têm por causa do grau. Tem que ter. Tem que ter um grau específico. Eu tenho a carteirinha azul, tenho a cor da carteirinha que recebe, né? Aí ganha porque acho que os pais tem alguns pais que não podem exercer as funções assim de um trabalho integral, né? Exato. Tem interessante. Outra coisa também, teve um rapazinho aí, nunca consegui um lugar, um day sábado para pôr ele, porque ele já era grande, não sei o que e tal. Só que é direito, não importa se a mãe, diferente da creche, não importa se a mãe está ou não trabalhando. Então, essa minha amiga, né, a Takai-san, que você conheceu, então as pessoas que eu apresentei para ela, que eu falei, Takai-san, o que a gente pode fazer sobre isso? Ela foi lá e resolveu. Eles fazem o máximo para não ajudar mesmo. Com o tempo a pessoa tem que ir atrás, tem que ir atrás, porque muitos pais realmente não tem condições, né, de trabalhar, né? Não é diferente do Brasil. Você tá achando que você chega lá você vai precisar de uma aposentadoria? Quanto tempo demora um processo de aposentadoria? Verdade. Quanto tempo tá demorando para uma pessoa ter direito a receber um auxílio doença ou acidente de trabalho? Tem gente que tá 2 anos na fila sem ter perícia. E a perícia, muitas vezes, pega uma pessoa totalmente incapaz e fala que é capaz. Não é. Então, a gente não pode... Tem que parar com essa mania de fazer julgamentos, sabe? Rotular. Porque aqui é Japão. O Japão é atrasado nisso, o Japão é atrasado naquilo. E não... será que você que não insistiu mais, né? Eu acho que a pessoa cansa, na verdade, né? Cansa, né? Porque é chato você ficar indo lá e... Não é gostoso mesmo. Né? Você ficar indo lá e a pessoa... falar na sua cara, você quer porque não posso, pra você não dá isso. Eu acho que a pessoa cansa, né? Não parou, insistiu. É verdade, ainda bem que você foi insistente. Então, sempre quando alguém precisa... Eu, assim, no particular, como eu trabalho com bastante pessoas, né? E eu aconselhei muita gente. Algumas delas eu até... fui junto até a minha médica lá do Daigaku, né? Deixei de trabalhar nesse dia para poder acompanhar, para ter certeza que ela ia. Algumas ouviram e falaram, eu vou ver, marcaram comigo de ir, olha. Eu falava, olha, eu vou tal dia, vamos juntos, só para você conhecer a médica. Depois, qualquer coisa você marca. Muitas marcaram, não foram. Muitas tinham, eu vou ver com meu marido. Teve uma que disse para mim assim, olha, mas meu marido não vai deixar eu ir. Eu falei, então faz o seguinte, você vai comigo, você leva... Ele está trabalhando, então,
Se você tiver um diagnóstico pro não, beleza, você nem precisa falar que você foi. Nossa, vai ser maravilhoso, Agora, se você né? tiver um Agora, diagnóstico e se não pro for, sim, não? você conversa com ele. Mas ela não foi. Isso já faz Então, uns isso que anos, é né? triste, porque Não, e depois colocar a criança numa situação que ela mesma vai ficar sofrendo que ela pra vida mesma. toda e o pai e a mãe vai também ficar sofrendo. Verdade. Porque é essa mãe muito não vai ter complicado. paciência pra cuidar do filho, vai ficar Exatamente. gritando com a criança. É porque a criança, quando ela, dependendo do grau de autismo, ela grita, ela chora, ela quebra, ela joga as coisas. Sim. Ela entra num descontrole. E se a mãe ou o cuidador tiver mais descontrolado do que a criança, o que vira? Mas eu acredito que por mais controlada que a mãe seja, ela cansa, né? Também tem hora, né? Eu acho, imagino que Cansa, mas cansa. uma mãe que tá bem orientada, ela Né? também tem o direito de cansar, mas ela não vai ficar gritando com o Né? filho. Ela só vai, nossa, Então, a Lidy sabe que muitas pessoas me procuraram, me procuram para conversar. Ou muitas vezes, né, tem aquela parte que acho que você sabe, da negação. Ai, tá cansado, ai, tá com sono, ai, ficou jogando game, tá com a cabeça dentro do game, né? Então, aí quando eu vi, às vezes, algumas vezes que eu via alguma criança assim, que eu via que tava precisando de uma ajuda, eu começava a falar com as mães sobre o problema dos meus filhos, enquanto eu fazia o atendimento. Ai, que meu filho isso, tal, não sei o que. Ai. Aí muitas vezes, como eu disse, né, a pessoa falava assim, nossa, parece que tá falando do meu filho. E a pessoa, às vezes, nesse caso de você falar, Dá um se sente estalo. confortável Sim. de, eu acho que eu vou me abrir. Igual eu tô aqui falando, eu não tenho vergonha nenhuma de expor, né? Mas tem gente que eu acho que não viria, né? Por exemplo, uma mãe que o filho fazia uma terapia junto com o meu filho no Kizuna. Eu encontrei com ela lá uma vez, ela falou assim, o meu filho, ele tá na sala normal, porque a professora falou que ele tem capacidade. Ele só reclama que dói a mão, porque isso, ele reclama disso, daquilo, aquilo outro. Mas é claro, porque a pessoa precisa fazer as coisas de acordo com a capacidade dela. Ela vai se cansar mais, Você acaba sobrecarregando e eu aquela acredito criança, também né? que não é a mãe que está o dia inteiro lá ouvindo as coisas, ou muitas vezes sofrendo o bullying das outras crianças, ou sendo ignorada talvez até pelo próprio professor. sim. E que muitas vezes não vai falar para os pais. Não fala, porque eles são muitas vezes eles são Já inocentes, só- né? Uma criança pode até falar, o pai não vai. Ah, não, isso daí é coisa da sua cabeça, né? Pode falar. E às vezes há muitos casos de um professor para um aluno. Eu sei porque, por exemplo, muitas vezes os meninos saíam da escola, né? Eu falo os meninos que eu cuidava, né? E iam para lá. Então, tipo assim, o próprio professor ia levar depois da aula. Então, tem casos que não tem como o professor ter dois igual aquele para cuidar. Ele vai dar aula só para um, né? Temos um brasileiro em Takauka também, o David. A professora vai à casa dele todo dia. Não sei se é todo dia agora, mas vai à casa dele dar aula para ele. Então, há casos e casos, né? Sim, como Mas- tudo, né? Nossa, olha que triste, é triste isso. A Daniele Murakami fala assim, que ela não sofreu com japonês, mas ela sofreu com um brasileiro que chamou, um homem, que chamou a filha dela de retardada. Gente, absurdo isso. Infelizmente, né, acontece isso, né? Sim. É o que eu falei no início, né? É um termo que às vezes a gente escutava muito antigamente, quando uma criança às vezes não tinha um diagnóstico ou tinha alguma dificuldade, e todo mundo falava essa palavra, que eu não gosto de repetir, né? É Então- difícil isso. então- Como é duro, né? A gente viver num país tão desenvolvido que está todos nós aqui, né? Somos brasileiros. No mesmo nível. No mesmo nível. E sabe, magoando, ferindo o outro de forma tão direta, né? Sendo que poderíamos ser todos unidos de uma forma tão mais bonita, tão melhor, ajudando a comunidade. Às vezes no trabalho, eu trabalhei aqui. Hoje, no momento, eu não tô trabalhando, né? Eu tô afastada. E assim, um ambiente de competição tão desnecessário. Sabe, Infelizmente. aquela funcionária quer trabalhar mais rápido do que você, ela quer produzir mais do que você. É uma coisa assim, Infelizmente, tão de não entender o lugar do outro, de não se colocar, de não ter empatia.
sabe? Ela quer fazer mais porque ela quer continuar empregada e você, se for mandado embora, o problema é teu. Ou então, pessoas novas que trabalham com pessoas que têm mais idade, né? Que nem eu tenho 42 anos hoje. Eu não tenho a mesma disposição de uma menina de 22 anos. Mas o problema dela, não tá no Japão, tem que trabalhar. Não é assim, porque um dia você também vai ter 42 anos. Exatamente. E você tem mãe, você tem avó. Então, olha, se coloque no lugar do próximo, sabe? É Tenha verdade. amor pelo próximo. Exatamente por isso que quando a Sônia me fez o convite de ir lá, eu fui com o maior carinho. Quando tiver E oportunidade, eu carreguei- irei, viu? é, Pode me fazer o convite. Eu falei pra ela, quando tiver pode me chamar, porque assim, fez muito bem pra mim e fez pra Bianca. Eu fiz questão de levar a Bianca, porque eu queria que ela visse que às vezes as reclamações que ela me fazia também, isso foi bom pra mim e pra ela. Pra ela ter isso dentro dela de querer ajudar o próximo, ser empático, né? É empático que fala, né? Você ser empático com o seu próximo, né? Eu acho que, infelizmente, isso falta muito. Em todos os sentidos, né? Então, anterior a esse serviço que ela conheceu essa minha amiga, né? E a minha chefe lá, ela era tão boa, todos lá eram tão bons que, por exemplo, nas férias das crianças, eu podia levar eles pro trabalho. E por isso que eu falo assim, que tem a parte que fala assim, existe japonês frio, sim, ou até mesmo, né? Existe. Mas só que São eu pessoas. conheci o lado bom deles. E tipo assim, eles ficavam, o escritório era um pouco maior, era grande lá, né? Eu levava Lego, as coisas e deixava eles brincando lá. A parte da tarde, que era a recreação, que tinha as brincadeiras, tinha até boliche, tinha outras coisinhas, né? E então, a chefe ia lá na sala lá, né, de QK, e falava assim, olha, vem, daí as crianças brincavam. Então, por exemplo, uma coisa assim, todo dia a gente tinha algum tipo de brincadeira com os meninos lá, né, e meninas, né? Então, por exemplo, algum deles, eu vou ter que fazer o gesto, senão não tem como explicar, né? Eles eram totalmente assim, não tinha movimento algum. O que nós fazíamos lá? A gente colocava uma canaleta, né? Aí a gente pegava na mão deles, colocava a bola, eles colocavam na canaleta, a gente mirava lá no boliche e ia. Não tinha um que não brincava, independente da condição que... Das limitações. Exatamente. Então, tudo tem um jeito. Tudo tem. depende De como você quer, né? que Desenvolver. aquilo aconteça. Exato, Gente, olha, exato. uma coisa engraçada, que olha, uma coisa que eu abomino é o patinco, certo? Só que lá a gente jogava patinco. Como? Com as crianças lá. Tinha um tabuleiro assim, a gente colava tampinhas de garrafa, aí pegava uma bolinha de gude, daí colocava lá Rakuten, Gojoten, colocava lá os números, né? E daí a gente ia lá, eles soltavam a bolinha, que ela ia circulando assim nas tampinhas de garrafa para ver quantos pontos fazia. Até aí, assim, os que não podia, a gente pegava a mão para colocar lá. A gente fazia cada brincadeira com eles. Eu aprendi muito lá, muito mesmo. Então eu vejo que meus filhos não têm nada. E de muita gente também não tem nada. Só precisava de um pouquinho mais de atenção, né?